Se o alto comando do bolsonarismo fosse escalado para organizar o ato estrelado por Lula no Dia do Trabalhador, não faria melhor. Foi um fiasco de público. O vexame foi meticulosamente planejado pelas centrais sindicais companheiras em parceria com o Palácio do Planalto. Antecipando-se à ironia dos rivais, Lula apressou-se em terceirizar responsabilidades. Ele puxou para a boca do palco o ministro petista Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Passou-lhe uma carraspana. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de maio de 2024. São 11 horas da manhã. E há muita aflição, choro e ranger de dentes diante da manifestação do 1º de maio, algo que não era esperado por quem não estava olhando direito para as coisas. Em primeiro lugar, que as centrais sindicais decidiram basicamente não fazer sorteios, não se aliar, e a CUT e mais meia dúzia de gatos pingados resolveram fazer uma manifestação sem show, sem sorteios e sem outras centrais sindicais. Esse já foi um erro, mas também há uma outra questão, que a manifestação do 1º de maio pouco importa. E a popularidade de Lula, sim, é que as pesquisas, segundo a mídia, segundo inclusive os adversários e segundo muita gente da esquerda, a aprovação de Lula a popularidade de Lula é pequena, é baixa, e as realizações dele não contam, não melhoram a popularidade dele. Então, o que se diz é que desta vez o Lula não vai para frente. No 3º mandato ele vai naufragar. Mas será que isso é verdade? Pois eu vou mostrar a vocês que não é verdade e que o que está acontecendo está dentro do previsto. Vamos ao vídeo. Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania que considere inscrever-se no canal. E se puder se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu like, que assim você nos ajuda a fazer nosso trabalho e levar essas informações a quem precisa, quais sejam as pessoas, aqueles que estão aflitos e que querem que o Brasil dê a volta por cima. Conto com você e vamos ao vídeo. G1, matéria do mês passado, mês retrasado na verdade, fim de março. Em meio à queda na popularidade, Lula diz a ministros que o governo vai ter que fazer muito mais. O presidente realizou naquela segunda-feira, 18 de março, primeira reunião ministerial, reclamando de mais ações do governo, e a mídia começou a apontar queda na popularidade do presidente. E, na verdade, tudo isso que está acontecendo só surpreende quem não tem memória. Vamos ver o que aconteceu no primeiro mandato de Lula e mais ou menos nessa época, depois de 1 ano e pouco de governo. Vamos falar de 2004, em torno de maio, abril, maio, essa época de 2004, quando Lula tinha 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses na época de governo. Como é que estava a popularidade dele? E por que 2004? Porque o primeiro mandato de Lula e não o segundo, que ele começou bombando. Porque o primeiro mandato o Lula assumiu nas mesmas condições que agora, com o país arrebentado. O país veio da privataria tucana, veio do governo, do apagão do Fernando Henrique Cardoso, que foi um desastre a segunda gestão de Fernando Henrique Cardoso, com a supervalorização do dólar, que obrigou a uma maxi desvalorização. Então, só olhando para o passado, a gente consegue entender o presente e projetar o futuro. Então, vamos nessa. Vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo, que eu vou ampliar para você aqui na tela, para que você veja muito bem, de 27 de março de 2004, cerca de 1 ano e 3 meses de governo, na verdade 20 anos atrás, primeiro governo Lula,
Pesquisa CNI-Ibope mostra a aprovação ao governo Lula caindo 12 pontos em 3 meses. Tinha escândalo, tinha acusação, tinha a mídia descendo pau, a oposição tucana descendo a borduna no Lula. Pesquisa encomendada pela CNI, Confederação Nacional de Ibope, da Indústria, ao Ibope, mostra queda de 12 pontos percentuais na aprovação ao governo de Lula. Foi a maior queda nas 5 pesquisas. O índice de aprovação, que era de 66% em dezembro, passou para 54% neste mês, o menor nos 5 levantamentos. A desaprovação à administração Lula subiu de 25% para 39%. Muito bem. Aí a gente vem a 2005, aí já na segunda parte do mandato do Lula. A pesquisa revela a queda na popularidade de Lula, foi caindo, né? No primeiro mandato, depois que o Lula assumiu com uma alta popularidade e tal, era uma novidade, no primeiro ano, a partir do segundo ano, 2004, foi caindo, não é? 2003, ele ainda surfou na popularidade da eleição de 2002, e em 2004 começou a cair, em 2005 caiu mais ainda, aí teve o escândalo mensalão, inclusive. Pesquisa CNT Censo ouviu 2.000 pessoas em 195 municípios. E em janeiro de 2003 o desempenho do Lula chegou a ter aprovação de 83%. Já os dados da última pesquisa apontam 46,7% com avaliação positiva e mais de 44% desaprovam o desempenho pessoal de Lula. São números praticamente iguais aos de hoje, tá? Pesquisas recentes dão aprovação de Lula de 47% e reprovação de 45%. É mais ou menos meio a meio, exatamente como em 2005. Aí nós vamos para 2006. O presidente Lula obteve 35% das intenções de voto no primeiro turno contra 31% do prefeito de São Paulo, José Serra. E aí o que acontece nessa eleição de 2006, ele não disputaria com o Serra, ele disputaria com o Alckmin. A pesquisa é de janeiro de 2006 e o que acontece é que o Lula estava liderando todas as pesquisas e com alta aprovação por uma razão muito simples. Porque até os programas sociais, as coisas que o Lula fez, surtirem efeito e a população sentir no bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano e do eleitor brasileiro, demorou. Foi só no terceiro ano de governo que o Lula começou a sentir, na verdade, no quarto ano de governo, que o Lula começou a sentir e a sociedade começou a sentir os efeitos das políticas que estavam dando muito certo e a aprovação do Lula começou a subir de fato. E o que é que aconteceu na sucessão de 2006? Que vai ser exatamente a sucessão de 2026 do Lula, 20 anos depois. Lula tem votação recorde, Alckmin recua, petista termina o segundo turno com 58,3 milhões de votos, quase 6 milhões a mais do que no segundo turno de 2002. Lula venceu com 70% dos votos válidos no Nordeste, mas no país inteiro ele teve uma votação gigantesca. Ele teve 61,3% dos votos contra 38,7% de José Serra em 2002. Já com o Alckmin, a votação foi muito maior. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece é que os programas sociais, as movimentações na economia, ontem a agência
de classificação de risco, Moody's, subiu a nota de crédito do Brasil. Isso não acontecia desde que a Dilma deixou o poder em 2016. O desemprego despencou, a pobreza já diminuiu, a desigualdade está diminuindo, mas as pessoas ainda não estão sentindo. Vão começar a sentir o efeito e tudo que está acontecendo, sobretudo na economia, lá para meados do ano que vem, metade de 2025, talvez até final de 2025, começo de 2026. O primeiro ano vai ser muito difícil, porque o Bolsonaro simplesmente destruiu este país, principalmente na eleição de 2022, quando ele gastou quase 5% do PIB para se reeleger, jogando dinheiro fora pela janela e colocando o país em situação difícil. O Lula está recuperando tudo. E se você quiser confiar no Eduardo Guimarães, informe-se sobre os prognósticos que eu faço e você vai ver que eu não falo à toa. Eu garanto para você que lá para o ano que vem, mais para o final do ano que vem, a popularidade do Lula vai ser aquilo que tem que ser diante do excelente governo que ele está fazendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.